Eu É o Elton, foi. Gente, Ô, eu vou deixar vocês falando um E pouquinho. ainda Tá? escreveu errado. Tá? Ué, Elton. Deixa eu colocar o fogo aqui. Quanto rap, Tupac? Bom dia. O que é, pô? Quanto rap aí, Tupac? Não, pô, agora não tem como não. Tem toda a preparação pra cantar um rap. Ah lá! Oi. Que é isso? Tupac Amaru? É um rapper, Eliane. É um rapper, só assim Tupac, com tudo. Tupac. Gente, eu vou pedir para que vocês fiquem em silêncio, tá? Eu vou desativar o áudio de vocês. Ok? Aí inicia. Todos já desativou o áudio. Ok. AM ok. Eliana tá ok. Isadora. Vamos entrar agora. Amanda. Eu só não vou conseguir mostrar o rosto para vocês, gente, tá? Minha câmera deu PT aqui. Sim. Beleza. Ok? Tá, mas vocês podem começar pelo chat aí, se quiser, mandar mensagem, tá? Sem problema nenhum. Então vamos começar. Então, deixa eu deixar ele fora dessa aí, tá? Vocês estão. Alguém abre o áudio aí e responde para mim. Estão conseguindo ver a tela? Tamo. Ok, né? Sim, fala. Estão vendo aí Jogos Olímpicos na Grécia Antiga? Sim. Ok. Sim. Tá. Para nós dar início à nossa aula de hoje, né? Eu não lembro se a gente já tocou em algum assunto, questão dos Jogos Olímpicos, né? Nós sabemos que esse ano ia ter os Jogos Olímpicos, foi adiado a questão da pandemia, né? Então eu trouxe um assunto bem gostoso para a gente estudar hoje, né? Sobre a questão dos Jogos Olímpicos, o início dos Jogos Olímpicos, como surgiu, todas essas partes. Algum de vocês deve ter um pouco de conhecimento, né? Mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais hoje. Tá, então, os Jogos Olímpicos, né? Uma das formas que os gregos eles prestavam culto aos deuses e consistiam em organizar jogos dessa forma, ou seja, eles organizavam jogos na época, né? Para prestar culto, prestar, né? Algum tipo de adoração aos deuses, eles faziam esses jogos. Deixa eu só ver quem está entrando aqui. Só um minuto aí. O Arthur. Só um minuto. Tá entrando outro pessoal aqui e já volto. Ok, então vamos voltar lá. Então, como eu estava falando, os outros dois que entrou, nós estamos estudando sobre a questão dos Jogos Olímpicos, o início dos Jogos. A gente vai entender um pouquinho mais a fundo como que surgiu isso. Esses jogos que a cada 4 anos a gente tem. Então, como eu estava falando, né, esses jogos, os gregos, eles faziam para prestigiar, né, a questão dos deuses deles, né, porque na época, se vocês lembram que a mitologia grega existe vários deuses, né, e o superior a todos é Zeus, né, que a gente, né, compara na nossa era como Deus. Então, na época deles, Zeus era o Deus supremo, né, e os jogos, eles consistiam em concursos, né, tipo corridas, que aí hoje a gente conhece como o atletismo, música, poesia e em N modalidades que eles tinham na época.
Sem a menor dúvida, o mais famoso era os Jogos Olímpicos, ou seja, eles faziam todo o processo de jogos e a cada 4 anos eles realizavam os Jogos Olímpicos, né? E segundo dados históricos, realizou-se pela primeira vez no ano 776 a.C., então bem antigo mesmo, os primeiros vestidos de jogos. E, igual eu falei anteriormente, eles celebravam a questão honra a Zeus, né? Na Hélida. Hélida é uma cidade na região da Grécia, num local chamado Olímpia. Olímpia também é uma cidade, né? Por isso deu o nome Jogos Olímpicos. Então, esses jogos, os primeiros jogos, ele foi realizado em Olímpia, né? E por isso dá o nome de Jogos Olímpicos. A gente vê o mapa. Alguém... Posso interromper aqui rapidinho? Oi. Não vai ter nada para copiar, assim, não? Pensei que era. Não, hoje não. A gente vai ver os slides, vai estudar um pouquinho, tá? E eu vou mandar no grupo algumas perguntas para você estar respondendo, ok? Porque a gente perde muito tempo. E eu vou abrir o áudio para você estar falando alguma coisa também, a gente está debatendo algumas coisas, ok? Beleza. Tá, então, voltando. Aí nós vemos o mapa, né? A cidade de Olímpia, Atenas, Hélida. Aqui a gente conhece muito quem já assistiu os filmes dos 300, né? Lembra do Esparta, todas essas partes aqui na Grécia. Esses jogos eram considerados muito importantes para o povo grego, ou seja, na época ele era da mesma forma na nossa realidade hoje. Os Jogos Olímpicos é muito importante, né? Para todas as nações, né? E inclusive a gente teve uma notícia bem chata, né? De ter adiado os jogos, toda essa parte. Deixa eu só ver, gente, quem está entrando novamente aqui. Mais alguém entrando aqui. Ela está atrapalhando essa aula. Beatriz. Tá, vamos voltar lá. Então, e durante a sua realização era programada a trégua sagrada, ou seja, eles faziam algum tipo de ritual, né? Antes dos jogos, tinha um tipo de ritual que eles realizavam para estar podendo fazer os jogos. Quando se aproximava o mês de agosto, eram enviados arautos. Arautos, hoje a gente pode dizer que é cartas de correios, toda essa parte, né? Por toda a Grécia, a fim de anunciar os jogos, suspendendo assim todas as guerras. Então, os jogos, na época, ele poderia estar tendo guerra de todas as formas, que na época tinha muitas guerras, né? Quem assistiu os filmes de 300 vai lembrar das guerras que tinha. Então, os jogos, ele suspendia essas guerras para estar realizando, né, com todos os soldados. Nesses jogos apenas podia participar os cidadãos gregos por nascimento. Não, outros cidadãos de outros países não poderiam participar. Os atletas eram selecionados mediante concursos eliminatórios que celebravam nas diversas localidades e cidades. Depois de escolhidos, os atletas eram submetidos a 10 meses de rigoroso treino. Não é diferente de hoje. A gente sabemos que todos os atletas que conseguem índice olímpico, eles passam por vários treinamentos. A gente pode citar aí exemplo o Almir, né? O Almir Júnior, que quem acompanhou ele pelo Instagram, viu a questão dos treinamentos dele, viu o tanto que ele passou, o tanto que ele sofreu. E no final a Olimpíada foi adiada. Então não era bem diferente antigamente a questão do treinamento. Então eles passavam por um treinamento bem rigoroso mesmo para estar participando, depois de escolhido. Aí uma vez chegada a Olímpia, eram examinados e obrigados sob juramento a cumprir todas as regras estabelecidas, né? Esse é o Santuário de Olímpia. A gente vê em desenho, mas se vocês quiserem ver realmente como que era, no Google, lá vocês colocam lá Santuário de Olímpia, ou Olímpia Antiga, ou Templo dos Jogos Olímpicos, vocês vão ver um pouco a imagem mais real. Aqui é só uma forma de desenho, tá? Para vocês entenderem um pouquinho como que era Olímpia, o Santuário dos Jogos na época. Como começaram os Jogos Olímpicos? Os gregos acreditavam que o desporto era valioso para o treino para a guerra
e como forma de honrar os deuses. Ou seja, o desporto, gente, o desporto significa competição, tá? Eu devem ter explicado isso para vocês. Esporte são as modalidades, o desporto são as modalidades de competição. Então, tudo que é desporto, vocês coloquem na cabeça que tem a ver com competição. Né? E era bem valioso, porque o treinamento servia para que eles melhorassem toda essa parte de guerra, tudo, né? E da mesma forma eles honravam os deuses, né? E na época de Olímpia tinha esses deuses. Mais alguém entrando aqui, deixa eu ver. Ajuda. Vamos passar mais um. As modalidades dos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos na Antiguidade incluíam uma enorme variedade de eventos desportos, como acabei de falar para vocês, né, competição. As modalidades dos Jogos Olímpicos na Antiguidade eram luta livre. Alguém abre o áudio aí para mim e responde se vocês já viram isso na atualidade real nossa. Se alguém já assistiu isso ou não, questão de luta livre. Só em TV. Eu já assisti. Tá. Então, vocês podem ver que a luta livre, ela é bem antiga, né? Então, a gente vê a ilustração aí de dois homens na briga, né? Então, luta livre significa combates eram brutais e não tomavam preocupações para evitar os ferimentos. Então, resumindo, eu acredito que essas lutas eram até a morte, né? Então, a luta livre, a gente pode ver aí o rapaz, né, no chão, todo, né, ferido. Então, a luta livre, eu acredito que ela foi banida recentemente, aí deu início ao MMA. Mas até então era luta livre, eles criaram regras e toda essa parte. E hoje a gente tem o MMA, o UFC, né, que a gente assiste. É mais uma das primeiras modalidades. Proteção, né? O MMA hoje em dia, MMA eu assisto, dá desgosto de assistir, aquele negócio tudo falso. É verdade, eu Nunca assisto Isso. das mulheres, mas é Sim. coreografado. Sim, aí a gente vê hoje também a questão daquela... Não vou lembrar, mas é aquela uma luta de chama WWE. WWE que eu tô falando. Isso. Não o UFC. Falso. O UFC não, isso, aquelas Não, lutas... UFC é real. O UFC WWE é um negócio que chega a dar raiva de assistir. Isso é verdade, tá? O WWE mesmo, a gente vê até esses atores, né, essas pessoas famosas, até mesmo aquele cara do filme lá do... The Rock. The Rock, Eles isso. The Rock, machucam bastante. Foi? Às vezes machuca, sim. Sim. Algumas quedas que eles fazem é impossível não machucar, né? Mas é bem mentiroso mesmo. Tá. Coreografia. Então, isso, a coreografia. Então vamos lá, fechou o áudio, vamos continuar. Então, uma das primeiras modalidades a gente vê como a luta livre, né? Eles usavam isso, né, como uma competição. Outra modalidade do qual a gente vê, né, isso aqui é o símbolo da educação física, se vocês verem qualquer formandos em educação física ou qualquer camisa de pessoas que estão na faculdade ou algum tipo de curso, vocês vão ver essa imagem. Isso aqui Descobre o nome desse cara, tá? Esse aqui é o símbolo da educação física. Você pode ver que ele está na posição de lançamento do disco. Isso aqui é um disco, tá? E essa modalidade a gente tem até hoje. Mudou algumas regras, tudo, mas essa modalidade ela é inclusa no atletismo. Então, o lançamento do disco, o disco era de pedra polida ou de metal, né? Hoje a gente tem ele de fibra, tá? Hoje a tecnologia é bem mais avançada, mas a modalidade em si ainda existe. O pentatlo. Esse pentatlo, gente, hoje na Olimpíadas ele existe, chama pentatlo moderno, né? E ele tem várias competições, inclusive nós temos brasileiros no ranking, né, disputando medalha, tudo. Tem até uma mulher, não vou lembrar o nome dela, depois se vocês tiverem interesse, dá uma pesquisadinha e ver quem que é. Mas essa era uma da modalidade. A gente podemos ver aqui um símbolo, não sei se que é uma roda, se que é símbolo de Hitler, mas é bem parecido, né? Mas não vamos
deixar um pouquinho fora essa imagem. Tá, então o pentatlo, né, compreendido em 5 provas, a gente lembra que pentas significa 5, né, o Brasil é penta no futebol, então são 5 títulos, compreendidos em 5 provas: lançamento do dardo, do disco, salto em comprimento, luta e corrida. Na categoria, a gente pode ver aqui a categoria do atletismo da idade de 11 anos, 10, 11 anos de idade, a gente tem no Telespires, nos Jogos Vale Telespires, uma modalidade chamada pentatlo também. Isso aqui não inclui lutas, né? A gente tem algumas modalidades do atletismo, bem parecido com essas, né? Mas não inclui lutas, é só algumas modalidades do atletismo. São 5 provas, os melhores atletas, eles são selecionados como pentatleta. Vamos passar para o próximo. E as corridas. Você pode ver que esse pessoal, parece que eles estão pintados, né? Vocês podem ver que estão. Então, as corridas, os concorrentes em sapatos com o corpo inuntado, inuntado eu estou falando que eles estão pintados, tomavam lugar numa linha de partida de pedra. Ou seja, eles pintavam o corpo, né? Representando, e aí uma linha de partida tinha a questão da corrida. Aliás, sem sapatos. Eu falei sapatos, não são sem sapatos. Então, eles estavam descalços, né, com o corpo pintados, ou seja, algum tipo de gordura, alguma coisa que eles passavam no corpo para estar participando dessa competição. E esse pancration, né, é uma palavra bem estranha mesmo. Eu acho que até essa pronúncia mesmo, pancration, acho que é isso mesmo. Tá. Então, é uma luta parecida ao boxe, onde era permitido todos os golpes, incluindo os estrangulamentos, estrangular as pessoas, o caso mata-leão, que a gente conhece hoje, e luta com os pés. Então, nada mais do que uma mistura de lutas, né? A gente poderia até imaginar aqui um MMA hoje. O MMA tem luta de boxe, né? Permite a questão de estrangulamento, toda essa parte, e tem luta com os pés. Podemos lembrar que a luta com os pés seria o jiu-jitsu, ou algum tipo. Então vamos pensar que esse pancration aqui seria o nosso MMA de hoje, né? É uma mistura de lutas, né? Então, se as pessoas falam que o MMA é novo, tal, a gente prova que não. Só mudou o nome e vemos que bem antigamente, antes de Cristo, já existia esse tipo de luta. Então vamos para o próximo. E essas corridas estranhas, né? Umas corridinhas com os cavalos, tudo, né? E também era uma das modalidades que tinha na época. Alguma dúvida, gente? Abre o áudio aí para mim ver. Alguma dúvida? Todos estão entendendo? Por enquanto, não. Tudo tranquilo? Tá. Se tiver alguma dúvida, pode abrir o áudio, perguntar. A gente vai tentar responder para vocês aqui da melhor forma possível. O calendário dos Jogos Olímpicos. Na Grécia Antiga, os Jogos Olímpicos duravam 7 dias. E nesses 7 dias, o que acontecia? Vamos lá ver. Primeiro dia, né, era feito orações, sacrifícios a Zeus. A gente pode ver a imagem de Zeus, né, na mitologia grega. Os atletas e os juízes davam provas, das provas, faziam juramentos de lealdade. Ou seja, o primeiro dia deles era nada mais do que ritual. Eles faziam os rituais, toda essa parte, né? E em celebração a Zeus, né, fazer algum sacrifício. A gente pode ver Alguém abriu o áudio aí? Falar alguma coisa? Então tá, vamos continuar. Então a gente pode comparar um pouquinho essa questão desse sacrifício e tal. Quem já assistiu os filmes bíblicos vão lembrar, né, do sacrifício que eles faziam, né? A questão do santuário, toda essa parte não era bem parecida, né? Ele simbolizava bastante essa questão também da parte bíblica, né? Mas eles faziam isso em sacrifício a Deus. Mas alguém entrando aqui, deixa eu atrapalhar essa aula pra caramba. Alguém de fora. Alguém aí. Eu não sei quem que é, mas eu vou chamar. É a Júlia Maria. Júlia Maria, né?
Então vamos continuar. Então o primeiro dia eram feito, né, toda essa parte do ritual, né, para celebrar a Zeus. A gente pode ver que no primeiro dia da Olimpíadas, quem já participou de jogos vai lembrar que a gente tem o tal da abertura dos jogos, né? A gente abre, tem toda a parte da Olímpica, toda essa questão, todo aquele cenário todo, né? Uma coisa bem mais organizada hoje. Então, eles já realizavam isso, né, de uma forma mais, né, bem mais tranquila, não tinha tantas coisas, mas eles já tinham em mente, né, essa organização de abertura, que era o primeiro dia. No segundo dia, ao sexto dia, decorrer as provas no estádio e no estádio e nas palestras. Ou seja, tinha as corridas, né, tinha as lutas, tinha as provas de pentatlo. No caso, vocês verem as fotos embaixo, são entender um pouquinho que a gente acabou de ver, né? Então, do segundo ao sexto dia, tinha toda essa parte, né, da competição. Como a gente acabou de ver, são 7 dias, né? O primeiro dia eles tinham a questão mais da parte do ritual, né? Toda essa questão aí. Do segundo ao sexto dia a gente tinha as provas, realizavam as provas. E no sétimo dia eles realizavam a entrega de medalhas, no caso eles usavam a coroa de oliveira, né? Que a gente pode ver aqui, ó, faziam-se banquetes em honra dos vencedores, que recebia como prêmios coroas de folhas de oliveira. Eram feitas cerimônias em honra a Zeus e Hera, né? Alguém de vocês abre o áudio e explica para mim quem que é Zeus e Hera na mitologia grega, que já deve ter estudado isso em história. Tá. Zeus, ele é o rei dos... Desculpa, me Sai, Júlia, sai. Zeus, ele é o rei dos deuses. Ele é filho de Cronos e foi quem... É um dos 3 grandes. Ele é o deus dos céus, que controla os raios e tudo. Era a esposa dele. Era a esposa dele, a deusa do casamento e da fertilidade. Isso aí, gente. Então, você... Para de bloquear meu som, bando de vagabundo. Para de falar, Arthur. Ai, o Arthur fica Pois é, né, Arthur? Gente, vamos lá, não vamos discutir, eu quero uma resposta, não discussão. Então, continuando, a resposta era a esposa de Zeus. E o que mais que ela fazia? Alguém Vai, responde? Arthur, fala isso, não é o bom, não? Para de bloquear meu microfone, velho. Que raiva. O que é pra qualquer pergunta? Tá, eu perguntei, a Júlia Maria respondeu, né? Bem explicado na questão de Zeus, tudo, né? E é porque nós estamos vendo um pouquinho sobre a mitologia grega, ou seja, o surgimento dos Jogos Olímpicos, né? A Júlia Maria entrou um pouquinho atrasada na aula, mas ela deve entender um pouquinho do qual a gente está falando. Né? Então, entende muito, por sinal, ela já leu todos os livros. Não entendi. Ela entende muito, ela já leu um bocado de livro. Isso, né? Mas da mesma forma vocês também deveriam entender, né? Tem que estudar também, tem que ler, porque isso é história, gente. Não, o professor de história de vocês, acredito que ensina isso, né? Explica um pouquinho mais aprofundado sobre esse assunto. Então a gente está apenas passando um pouquinho mais a questão do surgimento, né? De como eram os Jogos Olímpicos, de que forma foi surgido, de como que eram as modalidades, né? Toda essa parte de ritual, algumas coisas que eu acredito que vocês não sabiam como que eram, a gente tinha uma noção, mas a gente hoje aprendeu um pouquinho mais a fundo de como funciona, de como era isso, daquela parte, né, dos rituais e qual hoje até são realizados, né? A gente pode lembrar bem que alguns pódios de Olimpíadas, eles ainda usam essa coloração de folha de oliveira, né? Coloca isso, entrega a medalha, né? Então é uma honra, né, pelo seu país, né? Antes era por Zeus. Hoje a gente faz isso, né, em honra ao país. O país campeão subiu o pódio, contra o hino nacional e é coroado, né, e recebe a medalha. Então, vamos... Tem muito interesse. Tá, vamos voltar lá novamente, para nós entender. Nossa aula rendeu hoje, hein? Com 8h27.
Voltar no início, tá, para a gente conseguir entender melhor. Meus vizinhos aqui tá colocando as músicas aqui bem estranhas, tá? Se você escutar aí, não é eu que tô colocando, não. Tá, gente, então, só lembrando, né? Então, questão dos jogos, para quem ficou atrasado aí vai entender um pouquinho, né? Nós vimos como que era essa parte, né? A questão da organização, para quem que era realizado os jogos, de que forma, né? O ano que ele foi realizado, tem os dados históricos, né? A gente pode pesquisar um pouquinho mais a fundo, caso você tiver interesse. Igual eu acabei de falar, as cidades que eles eram realizados. Tem mais alguém entrando, acabando a aula. Deixa eu ver quem que tá entrando. A meio. Eu vou deixar ela entrar aqui, tá? Então, né, a cidade do qual realizava, o porquê o nome dos Jogos Olímpicos também. Também vimos a questão do mapa, né? Do mapa antigo, toda essa parte. Quem já assistiu o filme vai lembrar um pouquinho mais sobre esses 4 nomes. Então, né, a questão também na época que eu esqueci de falar para vocês, né, a realização dos jogos também atuais, ele é realizado, né, lembramos que os Jogos Olímpicos hoje ele é dividido em 2. Se vocês lembrar, nós temos os Jogos Olímpicos de Inverno e os Jogos Olímpicos de Verão, né? Nesse ano de 2020 a gente realizaria os Jogos Olímpicos de Verão, certo? Então, no meados de mês de julho, agosto, a gente, na nossa era atual, é realizado, e também na época antiga, e no mês de agosto, também era realizado os jogos deles. Como a gente viu, um pouquinho mais questão também que era escolher os atletas, isso eu só estou resumindo para o povo que entrou agora, né? Lembrando também que todos, na nossa atualidade, também é passado por exames. A questão dos juramentos a gente vê na questão da abertura, ou até mesmo em cumprimento de algum tipo de regras, alguma coisa do qual os atletas têm hoje também, no qual todos eles têm que cumprir lá, né, para poder estar participando. O santuário também, lembrando da questão na imagem, né, do qual eu expliquei para vocês, as lutas que eram realizadas, as modalidades, toda essa parte. Os dias, do qual também a gente vimos, né, que era do 1º ao 7º dia, e o que realizavam durante todo esse tempo. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? A gente vai abrir o áudio agora para vocês possam estar fazendo alguma pergunta. A gente está resolvendo isso agora. Qual era a data mesmo, professor? Eu não. Não entendi. Qual era a data mesmo? A data... Você Vou voltar lá para você ver. A data do qual? Você fala do início? Do início. Tá, o início, ele por volta do ano 776 a.C. Deixa eu ver se eu estou certo. Isso. Tá? Então, são dados históricos, tá, gente? Não é bem 776 a.C., a gente tem mais ou menos uma noção que foi realizada nessa época. Alguns vestígios, alguns dados históricos que falam que ele realizou-se nessa data, né? Se a gente procurar um pouquinho mais a fundo, vai ver que algumas modalidades antigas, né, surgiu bem antes disso, né? Até mesmo a questão mesmo das modalidades de corrida, de lançamento, de tudo, do qual a gente vai ver aqui nessas figuras a seguir, a questão da luta livre mesmo. Estavam falando sobre o WWE, certo? Quem que comentou, não lembro. Alguém abre o áudio aí, responde para mim. Quem comentou sobre a gente. Toma. Tá. Então,
bem antes de realizar, antes de surgir jogos e tudo, nós lembramos que o ser humano, ele teria que sobreviver, teria que caçar, ele teria que, né, toda essa parte. E ele também lutava com os animais, né, toda essa parte, né, até mesmo nós conseguimos subir na cadeia alimentar, não na forma física, né? Alguém consegue responder para mim de que forma que nós conseguimos subir na cadeia alimentar? É pela inteligência? Isso mesmo, pela inteligência. Ou seja, a nossa inteligência acabou superando toda a questão física, força dos animais. Fez a gente evoluir, né? Isso. Criando arco e flecha para caçar, aquelas lanças, aquelas coisas. Isso, né? Desenvolvendo toda essa parte mesmo. O fogo mesmo, né? Que foi um aliado bem da humanidade para estar se protegendo, questão dos animais, tudo. Então, a gente pode ver vestígios de luta, vestígios de competições bem antes, né? Bem na época das cavernas. Vamos poder colocar para vocês dessa forma. E aí, com o decorrer do tempo, com o ser humano foi, né, evoluindo e começou a colocar esse tipo de combate entre animais como diversão entre eles. Pode dizer isso. E aí, querendo um ser melhor que o outro, né, que hoje a gente sabe que abriu a porta vai sair pro recreio, abriu a porta. Meu cachorro tá latindo aqui, gente, tá? Deixa ele latir. Então, voltando, abriu a porta, o recreio, o primeiro a sair correndo, chegar lá na cantina, né? Então é uma competição. A gente vive em competição hoje. O primeiro a terminar a tarefa, o primeiro a tirar a nota máxima. Então, a gente vive em competição. Querendo ou não, a gente vive em competição. Todos querem ser melhor que o outro, todos procuram ser melhor, todos... E senão, a gente não teria graça de viver, né? Se a gente fosse todo mundo todos iguais, não querer superar um outro, não teria graça, né? Alguém quer comentar sobre isso? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Pode falar, gente, não precisa... Por enquanto eu não tenho nenhuma dúvida, não. Tá tudo tranquilo, né? Tá. Algum dos meninos quer fazer alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Só as meninas falam, os meninos não... Professor, você pode passar nos slides para mim ver as modalidades que tem para mim anotar? Tá. Então, a primeira é a luta livre, o lançamento do disco. Gente, igual quem entrou agora não tá vendo o meu rosto, tá? Não sei se a minha câmera voltou, mas a minha câmera deu PT e não consegui mostrar o rosto para vocês, né? Mas o nosso compromisso mesmo é o nosso tema, o nosso estudo, tá? Então, voltando aí a nossa aula, o lançamento do disco também é uma da modalidade do qual tinha na época. Esse pentátulo, né, que compreendido em 5 provas. Podemos ver aí várias questão de corrida, tal, toda a questão da luta, e aqui embaixo vocês veem a descrição das modalidades. Pode passar. Deixa eu voltar aqui. Corridas. Lembrando, o Thomas tá falando? Tá, Thomas. Então, lembrando, é porque não dá para voltar lá para saber quem tá conversando, né? Mas, lembrando aqui, eles estão com o corpo pintado, ou seja, untado. O untado como traduzir aí, o corpo com algum tipo de óleo, algum tipo, não sei a fundo o que realmente eles passavam, mas é um tipo de óleo que eles passavam no corpo e eles corriam descalço. É uma corrida pintado, não acredito que talvez poderia até ser nus, né? Não identifica certo se era ou não, mas o que a gente tem de certeza é que eles pintavam o corpo para poder participar dessa competição. E era descalço. Hoje não, né? Hoje dificilmente vai deixar um corredor participar descalço, né? Só na nossa realidade mesmo, mas em Olimpíadas é impossível, né? Todos calçadinhos, todo bonitinho, tudo. Então, a evolução. Então, podemos, né, comparar a questão da evolução também. Esse pancration, né, igual eu estava explicando, a gente pode comparar hoje com o MMA, né, que seria a luta de MMA, que são mistura de lutas.
né, o boxe, toda essa parte de estrangulamento, luta com os pés. Então é uma modalidade bem parecida com o MMA que a gente conhece hoje. Tudo bem, posso passar? Pode passar, Thomas? Já copiou? Vou passar. Mas essa também é corrida com esses cavalos, né? Tipo um carroça. A gente vê isso nos filmes também. Em alguns filmes a gente já conseguiu visualizar esse tipo de competição. Numa arena lá, numa pista. Hoje tem na Índia aquela corrida com búfalos, bem parecido com essa. Inclusive, eles fizeram uma comparação do indiano, do qual ele quebrou o recorde mundial dos 100 metros, né, correndo em lama, numa pista de lama com água, acredito com uns 10 centímetros em centímetro de água, acho que 10 centímetros, e ele saía correndo, o búfalo puxando ele. E aí ele correu 134 metros, me parece, mas ele passou os 100 metros para 9 segundos 50 e alguma coisa, acho que 9 segundos 50 alguma coisa, e o recorde mundial é 9 segundos e 58. Então eles fizeram a comparação, uma correção na questão dos 100 metros, e ele conseguiu percorrer mais rápido que o Usain Bolt. Mas Eu vi, tem um esporte na Índia, que é muito estranho, que os caras pegam uma cabeça de bode com cavalos e chicotes. Aí um fica batendo no outro pra ver quem pega a cabeça. Dura mais de 5 dias a competição. E eles chamam de esporte. Isso. Não, a gente vai lembrar várias competições, várias coisas. A gente, tipo assim, os Jogos Olímpicos nada mais é do que as modalidades do qual a gente conhece, né? O vôlei, o handebol, o basquete. Sim. Só que de antigamente, né? Isso. Adaptado pra época. Então, mas eles trazem toda essa parte antiga. Tem muitos países ainda que têm essas tradições, né? A gente pode, mesmo acabar de citar a questão da Índia mesmo, né? Um país não é tão evoluído, mas eles têm ainda todo aquele histórico deles dos antepassados de luta, né? A gente podemos ver a questão da realidade nossa do Brasil, né? A questão da capoeira mesmo. Capoeira nada mais é do que, né, uma luta, né, que os africanos, né, que vieram toda essa parte do Brasil conseguiram desenvolver. Então hoje a gente conhece como luta, né? Mas eu acredito que ainda não é considerado um esporte, mas ela é uma luta, uma dança, uma luta. Estão brigando até hoje para que transforme a capoeira em esporte. Mais alguém quer falar? É mais de cultura isso, né? Isso. É mais questão cultural mesmo. Então, Thomas, como você perguntou sobre a questão das modalidades, a gente tem essas modalidades, mas é só resumindo mesmo, gente. Deveria ter outras modalidades que a gente pode ver no primeiro do slide lá, que tem até questão de poesias, todas essas partes. Mas acredito que nós entendemos um pouquinho mais, né, sobre essa parte do surgimento, das modalidades, como que era, todo o processo para que realizasse os Jogos Olímpicos na época, né, que não era por países, né, eles não tinham obrigação de defender países, apenas em si próprio e em honra a esse cidadãozinho aqui, ó, a Zeus. Né, então, todo sacrifício, todas as competições, tudo isso era fazia em honra a Zeus. Então, para nós finalizar, então. Tá. Esse slide eu peguei, né? Então, você pode ver que acho que é porque eu peguei ele, não preparei certamente, né? Mas é porque, se vocês lembrar, eu tenho aquele CDzinho lá que eu passo para vocês direto, né? Clique Professor, então vocês lembram muito bem. E eu vou voltar rápido e vou tirar, tá? Alguém de vocês sabe o que significa os símbolos dos Jogos Olímpicos? Os símbolos, aliás, os anéis dos Jogos Olímpicos? Eu sabia, mas... Já passei isso para vocês, tá?
Eu já passei isso para vocês não... o que significa aqueles anéis dos Jogos Olímpicos. Ninguém consegue responder para mim? É rapidão no celular pesquisa. Eu não lembro. Tá, eu vou deixar essa pergunta para vocês. Então, vocês, né, na próxima aula, deixam para mim explicado o que significa. Pode anotar aí. Tá? Eu vou até anotar aqui na minha agenda aqui. Então, para que vocês venham pesquisar para mim isso. O significado dos anéis dos Jogos Olímpicos. O que significa? Cada cor dele. O que significa? Eu sei. Tá, mas não precisa falar. Vamos anota para mim, tá, certinho. Beleza? E na próxima aula a gente vai estar debatendo. E tem uns que não sabem. E aí vai falar e todo mundo vai... Então vamos pesquisar direitinho para que todo mundo entenda a fundo realmente o significado dos anéis. Ah, eu já sei o que significa. Também já sabe, já entendeu. Não de cada cor, mas sim o que significa eles 5 juntos. Isso, tá. Os 5 sim, isso aí é bem simples, mas a cor, tá? A cor, eu quero que vocês também pesquisem para mim a cor dos símbolos, o que significa essas cores, tá? Então, já fica como uma pesquisa para a próxima aula, que vocês possam responder para mim. Eu vou abrir o áudio para vocês agora, a gente vai... Deixa eu só voltar aqui. Ah, já achei, já aqui. Já achou, né? Já. Nós estamos com 21 na sala. Falei, 21 não, nós estamos com 19. Deixa eu ver aqui. Todos, ok. Ave Maria, vocês não... estão conseguindo ver. 99 mensagens no chat. Eu tô vendo aqui, ó. 193. Ave. Alguém manda alguma mensagem pra mim completar 100 aqui. Eu vou ler aqui. Aí vocês conversem, Ave Maria. O Hélito dança balé nas Olimpíadas. Balé não tem, não. Esse foi o Felipe, eu acho, né? Meu professor, tu vai ler tudo o bagulho aí mesmo? Haja coragem, hein? Eu tô vendo aqui, meu Deus do céu. Vocês, hein? Tá tudo gravado, tá? Só pra vocês saberem disso. Pois é, então para de ver. Cadê o cara? Ela tá tão na sua. Quem que é o cara que ela tá tão na sua? O Felipe tá aí? Vou falar a verdade pra vocês, hein, gurizada? Vocês têm umas criatividades pra nome, hein? Tupacamaru, Chacu, Não, dá no não grosso. Tupac. Cadê? Não sei o que é Tupac, grosso. Esse Cara, não sei o que é esse- grosso. Dá no grosso. Vocês estão entendendo mais tecnologia do que nós, que passamos um sofrimento do caramba para conseguir resolver essas aulas para vocês, e vocês já conseguiram colocar nome, já conseguiram, rapaz, vocês, hein? É porque não coloca por aqui, né? Eu coloco o meu pelo gerenciar a conta do Google. Dá no não grosso, velho. Na moral, pode salgar a pessoa que colocou esse nome. Nega, não tem nada que fazer da vida. Não tem. Esse fica o dia inteiro em casa É o só Felipe. olhando pro nada. Não é Esse possível. não sei nem quem é, mas eu já sei que Nem fica uma assim. louça lava as gramas dessa. Esse não faz nada, literalmente nada. Mal ele respira. Quem que é essa pessoa? É o Felipe, velho, com certeza. Não é. Felipe não é o cara da tatuagem na sua? É o Hélito. É o Hélio. Nossa, tinha que ser o Hélio. Quem que é esse cat gosta também que tá remitando aqui no chat com essa porra? Não é E tudo que tá falando aí, vocês estão vendo, né? Deixei a tela aberta para vocês verem aí, ó. Para, velho. Sim, Vendo? que coisa feia, velho. Então, a tela tá mostrando para todos aí. Tá, deixa eu tirar a tela. Só voltar aqui. Por que a sua câmera bugou, professor? Não sei, ela tava funcionando. Vocês viram, né, que ela tá funcionando, né, no começo, depois? Não sei. Eu coloquei, ela tava funcionando, de repente sumiu. O senhor não desligou a câmera, não? Não, ela, ó, aqui, ó. Eu vou tentar ativar ela novamente. Se ela voltou, maravilha. Se não, Bom. tá.
Vou tentar ativar ela aqui, mas ela não vai dar certo. E o senhor tá torcendo pra que não dê certo. Mas não deu certo. Eu vou colocar a tela para vocês verem. Vocês verem que eu não tô querendo fugir de vocês, não. Vocês verem o que tá acontecendo real. Agora essa falta ela funcionar, né? Eu vou passar por mentiroso agora. Estão vendo agora, né? Aí tá, o Thomas falando. Eu vou, ó, olha aqui, ó. Ativar a câmera. Vou ativar a câmera. O que vai acontecer com ela? Nada. Não funcionou. Senhor, você não tem celular, não? Tenho, mas eu não vou entrar no seu. Vocês querem ver minha cara, vocês querem ver meu rosto, né? Eu vou entrar pelo celular. Ih, Thomas, tá duvidoso isso daí, ó, Thomas. Eu tô perguntando. Vou entrar pelo celular, Thomas. Se vocês querem me ver, eu vou mostrar pra vocês meu rosto. Tô sem barba. Não, pra mim tanto faz. Porque pra mim eu preferia não, pra poder dormir à noite, mas. Tá, claro, vocês vão dormir feliz, hein? Hã? Vocês vão dormir feliz. Dormir muito feliz. Ih, real, hein, Luiz? 50 likes mostra a história do professor, hein? Ê, rapaz. Aí, Leana, eu sou linda. Era pra aparecer nela. Pai, vocês param com essas conversas diferentes aí, que isso aí não pode. Deixa eu limpar a tela do celular aqui pra mim entrar aí nesse trem. Deixa eu me aceitar aqui. Aceitar. Já foi. Tá dando eco aqui. Ficou tudo. Aceitar. E... Você viu aí? Vou tirar o áudio aqui. Opa, galera, tudo bem? Com silêncio. Olá, cara do celular, ó. Ó, então, você não queria ver o professor aí? Me respeita, Thomas, pelo amor de Deus. O povo ficou calado. Salve. Thomas, tu tem que me respeitar, menino. Eu não, tu é meu pai e minha mãe. Ah, mas mesmo assim. Ah, para de ser. Ô, Felipe, para de desativar o microfone ou feed cam. Estão me escutando agora? Será que agora? Tá, Sim. então vamos estar finalizando a aula, tá, gente? Para vocês terem 10 minutinhos para estar entrando na próxima. Falou. Eu acredito que entenderam um pouquinho, né, sobre a questão dos jogos, Uhum. tal. Acho que foi bem explicado, né? Então, aguardo vocês na próxima. A gente vai estar... Alguém tiver, professor, tem uma dúvida de tal coisa, tal, isso, pode mandar para mim no privado, não tem problema não, a gente vai respondendo. A questão nossa é que nós entendamos mais sobre essa questão mesmo, tá? Lembrando, só para vocês entender, esse ano era ano de Olimpíadas, né? Então, ficou bem chatinho, né? A gente teria até o nosso atleta aí tá participando, com certeza teria como subir no pódio e tal, todo mundo ia estar bem feliz nessa parte. Mas, infelizmente, alguém criou um vírus aí, não sei se foi um chinês, se foi Mas não vamos colocar problemas em problemas. Então, o ano que vem, acredito que nós podemos assistir os Jogos Olímpicos, né, todo mundo de boa, sem problema, sem nada de estranho, e que as coisas possam melhorar. Então, aí eu vou estar finalizando nossa aula. Tchau. E aí aguardo vocês na próxima, tá? Lembrando que nós temos o nosso compromisso de saber a questão dos anéis dos Jogos Olímpicos, o significado das cores deles. Não esqueça disso, tá? Tá bom. Tá. Bom dia para vocês e até a próxima. Falou. Falou.